Fala, minha gente! Boa noite para vocês. Boa noite, agora 8 horas e 10 minutos. Eu quero muito aqui me desculpar com você, te pedindo desculpas pelo atraso. Nós entramos ao vivo às 7 horas, tivemos um problema técnico aqui por conta de sinal de internet, por conta da pandemia, se tornou comum, né, as transmissões ao vivo, o uso da internet como uma ferramenta de comunicação, e justamente por esse motivo a gente acaba aqui tendo milhares de pessoas fazendo live no Brasil inteiro. E aí, obviamente, o sinal ele acaba oscilando e dificultando que a gente consiga muitas vezes falar com você ao vivo, com a qualidade que você merece, com temas que são tão importantes para nós. E ainda, né, com convidados que se preparam muito para que a gente possa trazer um tema importante aí para quem nos assiste. Eu quero lembrar que hoje nós vamos falar sobre governança tributária e nós recebemos aqui o convidado para essa prosa boa de hoje, ao vivo, nessa segunda-feira, às 8 horas e 11 minutos, o advogado Gabriel Moreira Braga. Ele é advogado no escritório Marques e Ferreira Advogados Associados, especialista em direito público e pós-graduado em direito tributário e gestão tributária. Ele vai trazer para a gente esse tema que é importante e, a partir de agora, então, eu quero aqui agradecer mais uma vez Gabriel, que conversou com a gente agora há pouco, mas o sinal da internet aqui, eu tive alguns probleminhas com o sinal, oscilou um bocado. Quero agradecer a paciência dele, né, em poder vir conversar com a gente novamente. Quero muito te agradecer, Gabriel, e já que a gente possa reiniciar essa nossa conversa falando sobre o tema de hoje, governança tributária, que é aquela coisa, né? Como é que eu faço para obter lucro na minha empresa sem que, para isso, eu possa aí fugir do pagamento dos impostos, das tributações que, né, são colocadas para os empresários. Então, boa noite, Gabriel. Obrigado mais uma vez aí pela paciência. Boa noite, Wellington. A gente que agradece o convite para poder participar dessa live e poder levar informação às pessoas, né? O meu áudio está agora? Vamos lá, bacana. Então, retomando, inclusive peço desculpas também, né, em conjunto com o Wellington, por esse probleminha que a gente teve, técnico aí. Mas, então, vamos retomar, né? A gente estava abordando a questão do conceito da governança tributária. Eu havia falado que existe uma divergência de conceito, a depender da pesquisa, né? E eu havia trazido para vocês aqui um conceito do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, tá? E ele preconiza o seguinte, que a governança tributária é a ferramenta de coordenação, controle e revisão de todos os assuntos tributários da empresa, né? Então, um conceito que, no primeiro momento, né, ele parece simplista, mas que ele abrange uma infinidade de medidas que podem ser tomadas dentro de um conceito de estratégia empresarial de tudo que diga respeito a tributo, né? Sempre tem a perspectiva de trabalhar com a ideia de diminuição de encargo tributário e, eventualmente, até mesmo um aumento de receita, né? Então, eu havia frisado a questão do MEI também, né? Importante a gente reiterar aqui que algumas coisas que nós falarmos não vão se aplicar ao MEI, porque o MEI ele tem uma série de peculiaridades, né? Ele tem aquele faturamento limitado a R$80 mil por ano, né? Só pode contratar mais um funcionário e, principalmente, em razão da tributação do MEI. Isento de muitos impostos. Então, quando a gente for falar, por exemplo, de possibilidade de recuperação de crédito tributário de PIS e COFINS, isso não vai se aplicar ao MEI, né? Porque como o MEI ele é isento do PIS e da COFINS, não recolhe, evidentemente, ele não teria direito a essa restituição de crédito tributário, né? Mas, de uma maneira geral, nós vamos trazer aqui exemplos, né? Nós vamos buscar, isso é evidente que não tem como esgotar o tema, né? Nem trazer, vamos dizer assim, exemplos, entrar na minúcia, né, dos exemplos, mas buscar aqui, na medida do possível, dentro do tempo que a gente tem, trazer alguns exemplos para empresas do Simples, né, do lucro real e do lucro presumido, né, fora do Simples. Porque, do regime de tributação das empresas, o trabalho da governança tributária vai ter as suas possibilidades de atuação, né. Então, a gente... e frisar também que, desde já, eu me prontifico, caso não haja
hábil aí, né, para a gente responder todas as dúvidas, a questão do MEI também, que a gente não vai ter como adentrar muito aqui, mas eu fico desde já, o pessoal que tiver dúvidas e quiser me procurar nas redes sociais, caso esteja ao meu alcance de ajudar, eu me prontifico desde já, tá joia? Para poder ajudar a todos aí. Mas a gente falava, Wellington, a questão da sonegação, né? Aquela mentalidade que muitas empresas têm que para obter uma boa margem de lucro é preciso sonegar, né? Muitas pensam dessa forma. E o que acontece? A realidade é que o cruzamento da tecnologia que o fisco emprega, né? Quando eu digo fisco, eu estou me referindo ao poder público, às vezes federal, estadual e municipal, né? Então, a tecnologia que o fisco emprega hoje para fazer os cruzamentos de dados, ela é muito eficiente, né? Para vocês terem uma noção aí, toda e qualquer movimentação financeira mensal acima de 2 mil pessoa física, 6 mil pessoa jurídica, o fisco toma conhecimento disso, os bancos são obrigados a informar essa movimentação, tem previsão legal sobre isso, tá? A gente falava também, o exemplo que a gente citou da Receita Federal, tem lá um mega computador na sede deles, lá em Brasília, para poder fazer processamento de dados, que pesa mais de 1 tonelada, né, um computador super potente. Enfim, nós frisávamos que o nosso objetivo aqui não é fazer turismo, né, vamos dizer assim, puxar ninguém, mas a gente está aqui para trazer a realidade. E qual a realidade hoje? A realidade é que o cerco está se fechando cada vez mais para as empresas que sonegam, em razão desse cruzamento de dados do fisco. Então, é claro que a Receita ela prima, no primeiro momento, por ir atrás dos grandes devedores tributários, né? Mas a tendência é que a empresa que sonegue, mais cedo ou mais tarde, caia numa malha fina e sofra as consequências disso, né? Uma cobrança de tributos inerentes até os últimos 5 anos, que é o prazo até onde se prescreve, né? Ter multas aí que podem chegar a 150% em razão de sonegação fiscal. Então, olha o prejuízo que isso pode causar para a empresa, né? E a gente está aqui exatamente para mostrar que é possível obter uma boa margem de lucro sem se expor aos riscos dessa sonegação fiscal, né? A partir desse conceito de governança tributária que nós estamos trazendo aqui, né? Sempre lembrando que é aquele conceito de empresarial no que tange a tributos, né? Sempre trabalhando com a ideia de redução de encargo tributário e, eventualmente, até mesmo aumento de receitas, tá? Então, eu trouxe aqui a título exemplificativo algumas medidas para o pessoal ter uma percepção de como que a governança tributária é abrangente, né? E alguns exemplos de algumas medidas que podem ser tomadas dentro da governança tributária, tá? Vamos aqui, nós temos, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com crédito tributário, processo administrativo fiscal, processos judiciais tributários, retenções tributárias eficientes, mudança, eventualmente, se for o caso, do regime de apuração de lucro da empresa, reorganização societária, aproveitamento de crédito tributário não utilizado adequadamente. Podemos trabalhar com a perspectiva da eliminação de passivos ocultos da empresa, realização de denúncia espontânea para poder dar multas e juros de multa, adequações contratuais, eventuais contratos que essa empresa tenha, questão do compliance tributário também, né, que é colocar a empresa em conformidade com a legislação tributária. Enfim, existem medidas que podem ser tomadas em razão do nosso tempo hoje, como ele é escasso, né? Nós vamos pegar a título de exemplo 3 dessas medidas, tá? Eu separei hoje para a gente aqui a questão da temática da recuperação de crédito tributário, do processo administrativo e a temática das retenções tributárias na fonte. Por que eu separei essas 3? Por quê? Com a recuperação de crédito tributário, a gente trabalha com a perspectiva de aumento de receita para a empresa. Processo administrativo fiscal é uma temática que é muito corriqueira. A gente pode exemplificar, por exemplo, com as defesas nas autuações fiscais, né? Sim. E a questão das retenções tributárias na fonte, para poder dar exemplos de redução de tributário.
Então, vamos lá, como que se inicia o trabalho da governança tributária? É passado um pente fino na empresa, entendeu? É feito um levantamento de toda a documentação societária, contábil, fiscal, uma análise de todos os contratos que aquela empresa tenha, análise de patrimônio da empresa, receitas, despesas, processos administrativos, judiciais que essa empresa tem, eventualmente autuações fiscais, enfim. É feita uma espécie de uma auditoria interna na empresa para, a partir disso, podermos trazer um diagnóstico, entendeu? E definir medidas que podem ser feitas no sentido de, né, de trabalhar com a redução dos encargos tributários dessa empresa e visando sempre potencializar os lucros, né, da empresa. Importante nós frisarmos que esse trabalho todo, ele é um trabalho interdisciplinar, tá? Então, a gente pega como aí, uma empresa, vão sentar para fazer uma reunião para definir isso, o empresário, o contador e o advogado, né, por exemplo. Em empresas maiores, pode ser interessante até mesmo a formação de um comitê de governança tributária, reunindo aí, né, os diretores da empresa, os representantes de cada setor contábil, fiscal, comercial, financeiro da empresa, para poder fazer essa análise conjunta, né, obtendo uma eficiência maior, e realizar acompanhamento disso tudo, porque a legislação tributária ela se altera com muita frequência. Eu trouxe aqui alguns dados do IBPT, para vocês terem uma noção. O IBPT, né, que conforme nós já falamos, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele estima que, em média, cada empresa brasileira é sujeita a cerca de 3.000 normas tributárias, né, para vocês terem uma noção. Desde a outorga da edição da nossa Constituição, né, atual, 88, estima-se que 6 milhões de normas tributárias foram editadas no nosso país, né? Então, isso reflete a necessidade desse acompanhamento, né? Porque pode ser, por exemplo, que um planejamento tributário feito hoje, daqui a um ano, por exemplo, ele já esteja obsoleto, né? Então, é sempre importante fazer o acompanhamento, ainda que seja a cada 2 meses, a cada 6 meses, né? Para poder ir monitorando essa situação aí, ok? Então, adentrando na específica da regra tributária, recapitulando aqui, né? Nós estamos falando sobre governança tributária como possibilidade para potencializar os lucros das empresas, sempre trabalhando com aquela perspectiva de encargo tributário e, eventualmente, aumento de receitas. Existem várias medidas a serem adotadas dentro desse procedimento de governança tributária. Dentre elas, nós estamos trazendo hoje aqui recuperação de crédito tributário, processo administrativo fiscal e retenção tributária na fonte. Adentrando a primeira temática, né, que nós nos propomos a analisar aqui hoje, a retenção de crédito tributário. Para ficar, vamos dizer assim, de mais fácil compreensão, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Como que um tributo é cobrado? Assim, eu vou procurar ser mais didático no exemplo, né? Só frisar, eu não vou ser muito técnico, para não ficar naquele juridiquês, né? E para que o pessoal possa compreender a gente. Facilita para nós aí, Gabriel. Facilita aí para a gente. A ideia é... Então, vamos lá. Como que um tributo é cobrado? A legislação tributária estipula uma base de cálculo para tributo e uma alíquota que incide sobre essa base de cálculo. Ou seja, o que é a alíquota? A alíquota é a proporção que vai incidir sobre a base de cálculo do tributo. Por exemplo, um exemplo bem grosso aqui, tá? A gente pega, por exemplo, ICMS, né, Imposto sobre Circuladorias. No nosso estado de Minas Gerais, ele é de 18%. Então, a legislação vai fixar a alíquota de 18% para incidir sobre a base de cálculo do ICMS. Vamos supor que ele tem de R$1.000. A alíquota de 18% incidindo vai dar um valor final de R$180, a título de ser de contribuição, né, em cima daquele tributo específico. Então, o que acontece? A legislação determina, por exemplo, que um determinado tributo tem lá como base de cálculo
as verbas, vamos chamar de A, B e C, por exemplo, né? E, assim, as contabilidades das empresas vão fazendo os cálculos dos valores devidos daquele determinado tributo. Acontece que, num dado momento, algum empresário, algum advogado, algum contador, enfim, se dá conta e fala, opa, essa verba C, por exemplo, aqui não devia estar dentro dessa base de cálculo desse tributo. Devia ser a verba A e não a verba C. Devia estar. Consequentemente, eu estou pagando mais do que eu devia, né? Aí, o que aquela empresa vai lá e judicializa essa situação, ou seja, ajuiza uma ação contra o poder público, vai falando para o juiz, olha aqui, juiz, a base de cálculo desse tributo, a legislação determina que seja as verbas A, B e C. Só que a verba C não devia estar dentro da base de cálculo, por causa disso e disso e disso, argumentando-se juridicamente, né? Claro. E é nesse contexto surgem as chamadas teses tributárias, né? O juiz vai analisar, vai julgar a favor ou contra o contribuinte, né? Contribuinte, né? No caso aqui, o contribuinte do tributo, a empresa. Num primeiro momento, vai haver, vamos dizer assim, uma certa despadronização na jurisprudência, alguns juízes vão interpretar de uma forma, outros de outra, mas fato é que vai chegar num dado momento que esses processos, né, à medida que as empresas vão tomando conhecimento dessas teses, vão ajuizando mais ações, processos, em um dado momento, os tribunais superiores, e os tribunais superiores dão para, vamos dizer assim, final sobre aquele determinado assunto, né? Então, você acha que ficou de fácil compreensão, Elton, essa exemplificação? Eu ia te perguntar se esses processos, né, para recuperação de crédito tributário, eles são mais comuns do que a gente pensa. Sim, são mais comuns do que a gente a realidade da maioria das empresas hoje no nosso país, né, creio eu, não seja a de estar 100%, vamos dizer assim, atinadas a ações, né, essa ideia que nós estamos trazendo aqui, né, de governança tributária, de recuperação de crédito tributário, né, a maioria das empresas nós entendemos que não estejam, vamos dizer, 100% à parte. Mas, mesmo assim, o fato é que o Poder Judiciário é muito acionado, sim, em relação a essa temática da recuperação de créditos tributários, tá? Existem algumas teses tributárias, vamos dizer, consolidadas, né, outras em andamento, e eu creio que com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, levando informação às pessoas, isso eu diria até que é um trabalho, assim, vamos dizer, de cidadania, de cunho social, poder levar essa informação às pessoas, né, para que cada vez mais empresas possam ter tempo, né, dessa situação toda, para que possam, vamos dizer assim, correr atrás dos seus direitos e fazer valer. Ou seja, o que a gente pode estar atentando às pessoas aqui você pode estar pagando uma tributação que não devia. Por isso, Exato. fique atento, né? Às vezes pode ser um tema que não seja popular, as empresas, principalmente os médios e pequenos, né? Empreendedores, porque as grandes empresas, às vezes, têm aí a sua equipe atenta, né, a essas legislações, mas essa conversa de hoje, talvez, ela vá de encontro a você que é médio e pequeno empresário, né? Que às vezes está aí pagando uma tributação que não era para ser paga e que você pode buscar aqui com essas informações, fazer essa recuperação de crédito tributário. Então, fique atento e compartilhe aí essa conversa. Ou seja, é mais comum do que a gente imagina e eu queria que você desse sequência aí agora, Gabriel. Exato. Mesmo não sendo, vamos dizer assim, mesmo não a maioria das empresas que corram atrás desse direito, ainda assim é muito comum, tá? Tanto no judiciário, na via judicial, quanto na via administrativa, como nós vamos ver daqui a pouco aí, né? Que existem essas duas possibilidades. Tá? Mas o fato é que o judiciário é muito acionado para isso, sim. Então, para poder exemplificar, para não ficar só nessa teoria aí de explicação, né? Vamos trazer alguns exemplos práticos aqui, tá? Começando as empresas do Simples. Sim. Por exemplo, muitos juízes, Brasil afora,
já julgado no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do chamado diferencial de alíquota do ICMS. Explicando brevemente, vamos supor que eu tenho uma empresa do Simples, a minha empresa está sediada aqui em Minas Gerais, tá? Uhum. Temos as alíquotas internas de ICMS de cada estado, aqui em Minas é 18%, tá? E, por exemplo, o Rio de Janeiro que é 20%. Vamos supor que a minha empresa, aqui de Minas Gerais, compre da indústria no Rio de Janeiro, por exemplo, calçados, para poder fazer revenda aqui, tá? O que é? A indústria lá no Rio de Janeiro, que vende o calçado para a minha empresa, ela vai recolher o ICMS interestadual, ok? Que é de 12%, e a minha empresa, aqui em Minas Gerais, vai recolher o que a gente chama do diferencial de alíquota, a diferença da alíquota interna do Estado e a alíquota interestadual, entendeu? E os jurídicos, para a inconstitucionalidade desse diferencial de alíquota de ICMS, argumenta-se pela inconstitucionalidade de dispositivos normativos da lei do Simples, que veda que empresas do Simples façam o aproveitamento de crédito tributário. O que é isso? A grosso modo, é dizer o seguinte, é dizer que é um sistema de compensação, vamos dizer assim, entre crédito e débito, entendeu? A lei Simples veda esse aproveitamento de crédito pelas empresas do Simples, e é algo que não é vedado pela Constituição Federal, muito pelo contrário, a Constituição Federal permite isso, né? Então, o que acontece? A gente tem um rito de normas, né? Que se diz lá, que a gente aprende no primeiro período do direito, a pirâmide de Kelsen, né? A Constituição está lá em cima, a legislação que está abaixo da Constituição não pode contrariar a Constituição. Então, a partir do momento que uma lei contraria a Constituição, isso seria algo inconstitucional, né? Argumento também pela questão da bitributação, porque a empresa que já está dentro do Simples, ela já recolhe o ICMS naquele regime simplificado, né? Porque o Simples, ele é uma junção dos tributos federais, né, estaduais. Então, argumentas também nesse sentido aí de haver uma bitributação. E, enfim, essa é uma tese tributária que já está em julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal, tá? Inclusive com placar de 4-1, no sentido de ser favorável aos contribuintes. Ou seja, um prognóstico extremamente positivo, né? Lembrando aí que o STF tem 11 ministros, né? Então, essa é uma possibilidade, quem seja recuperação de crédito para empresas do Simples, de crédito tributário. Nós podemos também, um outro exemplo aqui para empresas do Simples, por exemplo, que trabalhem com os produtos que a gente chama que são produtos submetidos ao regime monofásico de tributação. Explicando também, brevemente, como regra geral, o que acontece? Como regra geral, o tributo ele incide sobre toda a cadeia de transmissão de um produto. E quando eu falo em cadeia de transmissão, eu estou falando sobre o caminho que o produto faz, desde quando ele sai da indústria até quando ele chega ao consumidor final. Ou seja, vamos pegar aí o que é a regra geral, né? Um produto que saia da indústria para o atacadista, do atacadista para o varejista, do varejista para o consumidor final. Como regra, em cima de saída de mercadoria, por exemplo, vamos pegar PIS/COFINS, né, tributos federais. Saiu a mercadoria da indústria para o atacadista, incide PIS/COFINS. Saiu do atacadista para o varejista, incide PIS/COFINS. Saiu do varejista para o consumidor final, incide PIS/COFINS. Esta é a regra, né? Mas alguns produtos, eles se sujeitam a isso que nós chamamos de regime monofásico, que é haver a incidência desse tributo apenas na primeira saída da mercadoria, né? Então, no caso aqui, incidiria o PIS/COFINS apenas na saída para o atacadista, né? E não incidiria mais nas outras saídas do produto até chegar ao consumidor final, né? Lá na ponta da cadeia. E nós podemos frisar como exemplos aqui desses produtos sujeitos a esse regime monofásico: autopeças, cosméticos, perfumaria, bebidas. Então, por exemplo, uma farmácia que venda cosméticos, né? Um restaurante que venda bebidas, né? É preciso analisar se essa contabilidade dessas empresas
está segregando a receita das vendas dos produtos sujeitos ao regime monofásico. Porque se não estão, vamos dizer assim, contribuindo duas vezes ali, estão contribuindo assim, está havendo incidência maior, né? O que naturalmente acaba também pesando sobre o valor, que se isso acontece, acaba chegando o peso também para o consumidor final, né? Sim, perfeito. É o que a gente chama de tributos indiretos, né? Ou seja, é aquele que o ônus financeiro do tributo, ele é repassado para outro que não contribuinte do tributo, né? Ou seja, o varejista lá, é óbvio que ele vai embutir no valor final do preço do produto dele o que ele pagou de tributo em cima daquele produto, né? Então, esse foi mais um exemplo, né, para empresas do Simples. Nós podemos citar a questão das tarifas, que a gente chama de uso de transmissão e distribuição elétrica, que são tarifas cobradas dentro do ICMS da conta de energia elétrica e que não deveriam estar lá. Não existe a questão da tese tributária em cima desse argumento, que essas tarifas, elas não deveriam compor a base de cálculo do ICMS, né? E elas compõem. Então, essa é uma temática que se aplicaria já tanto para empresas do Simples quanto para empresas fora do Simples, entendeu? Ensejando a possibilidade de operação de crédito tributário também, né? Importante a gente frisar em cima dessa temática que, no caso das empresas fora do Simples, tem que ser feita uma análise aí se a empresa já faz o que a gente chama do aproveitamento de crédito do IS, né? Porque se fizer, evidentemente, o valor a ser, vamos dizer assim, creditado novamente para essa empresa cairia muito. Seria o caso de analisar, né, ali caso a caso, para ver a viabilidade de se fazer isso, né? Mas aí, para poder sair desses exemplos, a gente pode citar também a temática da exclusão, por exemplo, de verbas indenizatórias, que a gente chama de indenizatórias e não habituais, sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária, tá? Por exemplo, o STJ já reconheceu isso aí como jurisprudência vinculante, né? Ou seja, que tem que ser obedecida por todo o Poder Judiciário, por todos os juízes do Brasil. Que, por exemplo, o terço condicional de férias, o aviso prévio indenizado e o auxílio-doença se caracterizam como uma dessas verbas indenizatórias e não habituais, e, portanto, não deveriam dentro da base de cálculo da contribuição previdenciária. Existem, essas são as verbas que a gente diz, né, que foram estabelecidas em sede de recurso repetitivo, ou seja, de ser um preceito judicial obrigatório. Mas existem outras verbas também que vêm sendo discutido no Poder Judiciário, que, argumentando juridicamente, que elas não deveriam compor a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, né? Podemos citar como outro exemplo também a questão de exclusão do IS da base de cálculo da COFINS, né, que seria a exclusão do valor pago do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, algo que também ensejaria a possibilidade de recuperação de crédito tributário, enfim. Nosso objetivo é esgotar, né, todas as possibilidades, não é minuciar também as explicações, vamos dizer, técnicas disso. Eu creio que o importante aqui, a gente trouxe alguns exemplos apenas para poder ilustrar o que a gente está falando, mas o importante é o empreendedor, a empreendedora está nos assistindo, a perspicácia de que pode ser que estejam contribuindo a mais do que o que deveriam, perfeito? E com a possibilidade de recuperar o crédito tributário pago a mais. Okay? Então, para você que está acompanhando agora, para você que tem aí a sua... Isso não cabe ao MEI. Nós falamos na nossa primeira live, que a gente teve que encerrar por conta do sinal da internet que não estava ajudando, que nenhuma dessas ações entra a questão do MEI, porque o MEI já não pratica essas contribuições, né, Gabriel? Isso. No caso, alguns tributos, né, não todos. O MEI, por exemplo, ele vai a depender, por exemplo, dependendo do ramo de atuação, né, se for comércio, se for ação de serviço, ele vai contribuir, sim, por exemplo, com ICMS, com ISS, né? Ele não vai contribuir com todos os tributos que são cobrados, por exemplo, para as empresas do Simples. Por exemplo, tributos federais. O MEI é isento dos tributos federais. Entendeu? Então, é uma análise, né, caso a caso.
Isso. E como a gente vai chegando, muita gente vai oscilando entre chegada e saída das transmissões que acontecem, né, ao vivo pelas redes sociais. Para você que está chegando agora, nós estamos falando como é que você, na sua micro, a grande empresa, pode conseguir potencializar os seus lucros sem entrar naquela retórica de que para lucrar versus sonegar. Então, a gente está recebendo aqui hoje o advogado tributarista Gabriel Moreira Braga, e ele está explicando para a gente sobre essa questão e está dentro do tema de recurso tributário. Só para a gente sintonizar quem está chegando agora, Gabriel. Isso, perfeito. E só para concluir, né, Wellington, essa temática aí da recuperação de crédito tributário, para a gente poder passar assim. Importante a gente fazer duas observações finais aqui. A primeira é a questão do que a gente chama tecnicamente em direito, né, da possibilidade de haver modulação de efeitos de uma decisão judicial quando nós estamos trabalhando com tribunais superiores, né, por exemplo, STF e STJ, tá? O que acontece? Nesse contexto de teses tributárias, né, que nós estamos analisando e trazendo aqui, qual que é o pensamento de muita? É falar assim, eu vou esperar. Quando o STF, por exemplo, o STJ der a palavra final sobre o assunto, eu vou lá e ajuizo a ação e corro atrás do meu direito, né? Só que o que acontece? Os tribunais superiores, eles podem fazer o que a gente chama de modulação das suas decisões. Ou seja, definir a partir de quando aquela decisão vai ter feito, né? Então, pragmaticamente, dizer o seguinte, basicamente, né, vamos dizer assim, a grosso modo, quem entrou com a ação, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Entendeu? Eu penso, como operador do direito, que dentro de um contexto tributário, essa modulação de efeitos ela é extremamente injusta, né? Porque, poxa vida, a empresa paga, contribui a mais do que deveria, né? Aí, na hora de volta, não pode. Só quem ajuizou a ação, quem não ajuizou, não ajuiza mais, né? Mas a gente julgue isso errado ou não, fato é que isso pode acontecer. Existe previsão legal para isso, tá? Historicamente, o STF, por exemplo, ele se posiciona no sentido de resguardar, né, conforme nós dissemos aqui, o direito dos contribuintes que já tenham ajuizado a ação, né? Mas, infelizmente, o que nós temos que trazer é o que acontece na prática, né? Então, pode ser que esse pensamento de, eu vou ficar aguardando um tribunal superior se posicionar, poder, a partir daí, pensar no que eu faço, né? Então, é importante nós trazermos essa, vamos dizer assim, essa realidade da prática jurídica para que as pessoas tenham conhecimento disso também, né, Wellington? A observação final desse contexto de crédito tributário que eu quero fazer é o seguinte: de repente alguém pode estar aí pensando, falando a todo momento em recuperação de crédito tributário, recuperar crédito tributário. Isso quer dizer, então, que a contabilidade da minha empresa, o contador que presta serviço para a minha empresa não está fazendo o trabalho legal, está equivocado? Não necessariamente, tá? Porque o trabalho do contador, nós temos que frisar isso aqui, deixar bem claro, é fazer os cálculos, né, do tributo, fazer a contabilidade dos tributos de acordo com a legislação e o fisco mandam ele fazer, ok? E esse é o trabalho do contador. O trabalho do advogado é analisar a jurisprudência, analisar as decisões judiciais, as teses tributárias que eventualmente surjam e trazer isso para o conhecimento das empresas, né? Só para a gente poder deixar essa situação aí bem clara também. Beleza? Okay. Então, podemos fechar isso e passar para o próximo, Hélio? Vamos lá, vamos falar sobre o processo administrativo fiscal, né? Para quem está chegando agora, é importante a gente estar tendo uma aula aqui sobre o tema de governança tributária, para você que é microempresário, para você que é médio e grande empresário, importante você ter essas informações. Nós estamos agora, Gabriel, só para te sintonizar, com 34 minutos de live, então, para a gente poder ocupar o tempo aí de 1 hora, no máximo, de transmissão, a gente entra agora sobre processo administrativo fiscal. Isso. Então, Elton, para a temática do processo administrativo fiscal,
Importante a gente frisar, né, que nós estamos falando aqui agora de processo administrativo, ou seja, no âmbito do poder executivo, porque as pessoas tendem muitas vezes a associar processo com o poder judiciário, né? O processo administrativo fiscal, ele ocorre no âmbito do poder executivo. Nós temos 3 espécies de processo administrativo fiscal, que são o contencioso, o preventivo e o voluntário. É evidente que vamos minuciar cada espécie aqui, até para não virar uma aula de direito, uma coisa chata quem está nos assistindo, mas nós vamos eu vou agradecer pela aula, já estou agradecendo pela aula. Ótimo, que bom que está agregando. Mas para trazer a título de exemplificação de cada processo, vamos começar então pelo processo administrativo fiscal contencioso. Nós podemos citar como exemplo algo que é muito corriqueiro, as defesas nas autuações que as empresas sofram, né? O que a gente pode analisar quando a empresa sofre uma autuação fiscal? A gente pode analisar, por exemplo, se houve que é a expiração legal, vamos dizer assim, do prazo para aquele tributo ser lançado. A gente pode analisar se houve naquela autuação uma ausência de motivação, né? Ou seja, não haver a fundamentação jurídica adequada, né? Nós podemos analisar a competência do agente, que eventualmente tem procedimento fiscalizatório naquela empresa. Nós podemos analisar a violação de princípios constitucionais. Nós podemos retrucar, por exemplo, a questão da proporcionalidade das multas, né? Como a gente diz isso, aquelas multas que podem chegar a até 150% por sonegação fiscal. Por exemplo, o que acontece? Muitas vezes o fisco trabalha com uma presunção de sonegação, e a sonegação ela deve ser comprovada juridicamente, ela não pode ser simplesmente presa. Então a gente consegue muitas vezes abaixar o valor também de uma multa nesse argumento. Importante a gente fazer uma observação aqui, já saindo agora do âmbito administrativo, indo para o âmbito judicial, né, da via judicial. Muitas decisões judiciais já têm reconhecido o caráter confiscatório dessas multas de 150%, né? Ou seja, reconhecer que esses 150% violam a razoabilidade, né? Então, a gente tem decisões judiciais aí, por exemplo, para 50%, para 60%, essas multas, né? E lembrando que a via judicial é alternativa também. Caso o contribuinte não tenha êxito no processo administrativo fiscal, ele pode se socorrer da via judicial, né? Então, para fechar mais um exemplo aqui, a questão do cálculo nas autuações fiscais, do valor das autuações fiscais. O que acontece? Muitas vezes, o fisco chega a esse valor a partir de amostragens, né? E nem sempre o cálculo por amostragem vai refletir o valor real que deveria constar naquela autuação fiscal. Então, é mais um fato de contribuir para eventualmente abaixar o valor de uma autuação fiscal também. Então, assim, você empreendedora que está nos assistindo, tomou uma autuação fiscal? Calma. É claro que é preocupante sim, mas não se desespere, né? Não corra para pagar imediatamente, calma, procure um profissional especializado para analisar aquilo ali e ver o que dá, né? Se tem alguma saída, se dá para diminuir o valor da autuação fiscal, eventualmente até mesmo anular, né, a autuação fiscal. Então, esse é o exemplo que a gente tinha para trazer dentro do contencioso, tá? Para a gente poder passar agora para o processo administrativo fiscal preventivo, nós podemos citar, por exemplo, a questão da consulta. O que é a consulta? A consulta ela é utilizada para poder sanar dúvidas da legislação tributária, tá? E isso pode ser utilizado dentro assim, de um contexto de estratégia, em alguns casos pontuais, bem específicos, para, vamos dizer assim, dar um respiro financeiro, entendeu? Pode ser que com isso, com a consulta, a gente consiga, em alguns casos, por exemplo, ganhar uns dias a mais, né, de prazo aí, para a empresa poder pagar, por exemplo, nenhum tributo ali sem vencimento, sem incidência de juros, esse tipo de coisa, né? Importante nós frisarmos também o processo administrativo fiscal, ele suspende a exigibilidade
de crédito tributário, né? Assim, trazendo isso para um contexto de estratégia empresarial, como a gente estava falando. Ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. O que quer dizer, na prática, né? Quer dizer que o fisco não pode inscrever aquele crédito em dívida ativa, né? Então, dentro de um contexto de estratégia empresarial, isso é o processo administrativo fiscal, nesse sentido, pode ser uma ferramenta interessante, né? E para a gente fechar a questão do processo administrativo fiscal, já que eu estou acompanhando o nosso tempo aqui, tá voando, o processo administrativo fiscal voluntário, né, que nós podemos citar, por exemplo, o pedido de restituição de crédito tributário na via administrativa, né? O que nós falamos lá atrás, quando frisamos a questão da recuperação de crédito tributário. O que acontece? Muitas teses tributárias vão surgindo, né? Algumas delas vão se encontrar assim, bem maduras, né? Já julgado, por exemplo, que a gente chama aí tecnicamente, né, em sede de repercussão geral, em sede de recurso repetitivo, ou seja, é dizer que são precedentes judiciais obrigatórios a serem seguidos por todo o Poder Judiciário, né? Então, as temáticas dentro desse contexto de tese tributária, elas acabam que podem ser feitas, instrumentalizadas pela via administrativa, e não necessariamente a via judicial, né? Mas é importante a gente frisar que existem, né, alguns casos apenas a via judicial vai resolver, outros casos, já teses aí, vamos dizer assim, mais consolidadas, administrativa se resolve, e nós temos casos, vamos dizer assim, até mistos, né? O exemplo que a gente citou, daquela tese da exclusão, por exemplo, do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, para vocês terem uma noção, o STF estipulou essa tese lá em 2017, tá? Já reconheceu esses contribuintes lá em 2017, e até hoje o processo não se ainda. Existe uma discussão aí de qual que seria o valor de ICMS a ser excluído da base de cálculo, se seria o ICMS efetivamente pago ou o destacado na nota, aí assim, já entra em termos muito técnicos, né? Mas só para poder vamos dizer assim, ilustrar isso para o pessoal que está nos assistindo, que existe essa possibilidade da via administrativa, da via judicial, em alguns casos, pode ser até mesmo da tese tributária como essa, que a empresa tem que se valer tanto da via judicial quanto da via administrativa, para poder efetivar um direito dela, né? E podemos passar para no tópico, Elton, eu tenho alguma pergunta? Só o mais importante aqui desse resumo que você fez para a gente, acho que é importante até para quem nos acompanha. Falamos, então, sobre a recuperação de crédito tributário e dentro do processo administrativo, para você, recebi uma multa, estou surpreso com o valor, tenho o tempo determinado para pagar, entro em desespero? Não. Você tem o processo administrativo, fiscal, que você pode entrar, fazer judicialmente, aí, acionando o advogado, o estudo não só do valor, mas como também da extensão desse prazo para você pagar. Isso é importante frisar, né, Gabriel? Perfeito, sim, com certeza. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar aqui sobre retenções tributárias da fonte. O que seria isso, Gabriel? Exato. Então, vamos explicar, né, no primeiro momento, no que consiste a retenção tributária da fonte. Consiste na transferência legal da responsabilidade tributária. Ou seja, o que acontece? Como regra, a responsabilidade por recolher tributo daquela empresa que a gente chama que faça o fato gerador do tributo, né? Então, por exemplo, você tem a sua empresa, o Wellington, né? Vamos dar um exemplo aqui, e eu tenho a minha. Vamos supor que a minha empresa preste serviço, seja administração de serviço. A empresa contrata a minha empresa. Como regra geral, caberia à minha empresa, no momento de ir realizar a operação, prestar o serviço, quando fosse, vamos destacar aquela nota fiscal ali, constar o valor lá, título de ISS, por exemplo, que é o que a gente chama do Imposto sobre Serviços de competência do município, caberia à minha empresa fazer a contribuição desse tributo, fazer o recolhimento desse tributo, tá? Só que o que acontece? Com fins de evitar a fiscal, muitos municípios acabam da sua legislação, e eles podem fazer isso,
fazendo uma transferência da responsabilidade desse recolhimento tributário para evitar a sonegação, entendeu? Sim. Então, no nosso exemplo aqui, a responsabilidade, vamos partir do pressuposto que nós tenhamos duas empresas aí em Rio Pomba, por exemplo, no mesmo município, né? A sua empresa e a minha empresa. Dentro desse exemplo, eu vou até a sua empresa prestar um serviço, né? A minha empresa vai até a sua empresa, e a responsabilidade de ler, por exemplo, o tributo a título de ISS é da sua empresa, ok? Não da minha. Houve a transferência da responsabilidade, né, com a retenção tributária na fonte. E quando você, a sua empresa, for fazer o pagamento para a minha empresa, inerente àquela operação ali, a sua empresa já vai reter na fonte esse valor a título de ISS e vai descontar já no meu pagamento o ISS, né? O exemplo que eu creio que vem aí, que vem na cabeça das pessoas, o mais conhecido, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte, né? Opções previdenciárias também, mas eu peguei o ISS como exemplo para poder deixar o nosso exemplo mais interessante, né? Vamos ilustrar isso de uma maneira melhor, quer ver? Partindo do pressuposto, como eu disse, nós temos duas empresas, né? A minha empresa e a sua empresa, situadas, por exemplo, em Rio Pomba, no mesmo município, né? Então, a minha empresa vai prestar isso à sua empresa. Percebam a importância da temática da retenção tributária na fonte. Por quê? Se a empresa do Wellington fizer o recolhimento, a retenção na fonte do ISS, de forma, vamos dizer assim, contrária ao que preconiza a legislação, a empresa dele está sujeita a tomar autuação fiscal. Tá? Se a minha empresa não faz, né, vamos dizer assim, se a minha empresa não tem o conhecimento da legislação tributária, pode ser que a minha empresa esteja perdendo dinheiro também, porque pode ser, por exemplo, a empresa do Wellington vai na hora de recolher o tributo, vai recolher a mais do que o que deveria recolher, e se a minha empresa não tem conhecimento, está perdendo dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, vamos deixar o exemplo mais claro ainda. Vamos supor que eu tenho uma locadora de veículo, por exemplo. O STF já determinou que, na locação de bens móveis, não incidir o ISS, né, conforme dissemos, é o Imposto sobre Serviços, de competência do município. Uhum. Se a empresa do Wellington contrata a minha empresa, que é uma locadora de veículos, e na hora de tirar lá a nota fiscal, ela diz ISS na fonte, percebam, já há um precedente que não deve haver o ISS nas operações de bens móveis, né? Então, a minha empresa estaria perdendo dinheiro, porque não era para estar ficando retido na fonte aquilo ali. Se a minha empresa não tem conhecimento disso, ela está perdendo dinheiro. Uhum. É o que a gente chama de locação pura, né? Mas para deixar o exemplo mais ainda, vamos citar como exemplo uma locação mista, né? Ou seja, em que existe ali a locação de um bem imóvel, existe também a prestação de um serviço dentro da mesma operação. Por exemplo, se eu mando, se a minha empresa loca o carro e manda junto um motorista para ficar por conta da empresa do Wellington, né? Uhum. Ou se, por exemplo, a minha empresa loca guindaste para construção, se manda junto um operador do guindaste, né? Ou seja, essa empresa, no caso a minha, do nosso prestadora do serviço, né? Ela, dentro desse contexto que a gente chama de locação mista, vai haver do bem imóvel e vai haver uma prestação de serviço. Percebam que o ISS, se ele incidir sobre toda a operação, então a empresa do Wellington, responsável por fazer a retenção na fonte, se ela calcula o valor que tem que ser recolhido a ISS em cima do total da operação, a minha operação está perdendo dinheiro, a minha empresa está perdendo dinheiro. Entendeu? Porque o ISS ele não deveria incidir sobre a locação do bem imóvel em si, ele deve incidir apenas sobre a locação do serviço. Locação do serviço. Dentro desse contexto também, a gente pode trazer outro exemplo interessante, nesse caso aí, por exemplo, das locações mistas, a depender do porte da empresa, pode ser interessante até mesmo, por exemplo, que essa empresa em duas, por exemplo, uma só para prestar serviço, outra para fazer alocação de bens, entendeu? Reduzindo a carga tributária.
tá? E não tem maracutaia nenhuma nisso, assim, é planejamento tributário. Quer ver outro exemplo interessante? Empresas que trabalhem com produtos que tenham uma margem de lucro muito diferente, tá? Pode ser interessante, por exemplo, né? Claro que é uma análise feita caso a caso, depender do porte da empresa, mas pode ser interessante, por exemplo, que essa empresa se divida em duas, uma no lucro real, com os produtos que tenham uma margem pequena de lucro, no lucro presumido, para trabalhar com produtos que tenham uma margem grande de lucro. Isso pode representar, no fim das contas, uma redução de encargo tributário. A questão do prolabore também, dos sócios, nós podemos citar como um exemplo interessante, que o que pode ser feito? Pode ser diminuído o valor de retirada do prolabore, tá? Para dentro dos limites que a legislação preconiza, e, vamos dizer, essa diferença, ela sobe limpa para o sócio, que não vai incidir, por exemplo, imposto de renda, não vai incidir contribuição previdenciária, entendeu? Seria uma forma também aí, um exemplo de, se a gente, essa diferença de retirada como dividendo, que é a divisão de lucros da empresa, né, desde que o contrato social permita, esse tipo de coisa, sobre os dividendos não vai incidir, por exemplo, o imposto de renda e a contribuição previdenciária, entendeu? Seria uma forma de reduzir os tributários, entendeu? E dentro dessa temática aí de redução tributária na fonte, antes de partir para a conclusão, era basicamente isso que eu acho que eu tinha para passar para vocês aí. Olha, eu fico impressionado aqui com as possibilidades que as empresas, que os empresários têm, né? Principalmente pensando aí sobre a questão do prolabore. Ô, gente, a possibilidade de você, não sei se você consegue me ouvir bem, você que está aí com a sua empresa, você que tem aí a possibilidade de pegar e buscar essas informações. Gabriel, caso haja dúvidas aqui depois desse nosso bate-papo, alguém queira buscar com você, a gente pode disponibilizar o seu perfil aqui do Facebook para que as pessoas possam, na internet, buscar tirar essas dúvidas contigo? Claro, sem dúvida. Facebook, Instagram, podem fazer contato aí pelas redes sociais, que eu me prontifico a ajudar, né, dentro do que eu puder ajudar, a responder dúvidas. Eu acho que o mais importante, né, Wellington, a gente consumiu muito tempo com explicação, eu não sei como é que está, muitas dúvidas, né, mandando mensagem, mas eu creio que o mais importante, né, tenha sido levar esse conhecimento, né, para as pessoas, para os empreendedores e empreendedoras. E eventuais dúvidas também, né, podem, conforme nós colocamos, podem entrar em contato sim, que a gente se prontifica a ajudar dentro do que tiver no nosso alcance. Lembrando que esse material vai estar disponível, nós temos agora 52 minutos, e aí a gente começa a caminhar para as conclusões finais. Todo esse material vai ficar disponível na internet para você. Então, de repente, não deu para assistir agora, quer entender mais sobre a questão da governança tributária, quer entender sobre o processo administrativo, quer entender sobre a retenção tributária na fonte, quer buscar essas informações, criou alguma dúvida ao longo desse vídeo e, assim, de repente, quer entrar em contato, o Gabriel se disponibilizou para tirar essas dúvidas com vocês após aqui a nossa transmissão. Exatamente. Então, Wellington, eu creio que... Está me ouvindo bem? Bem. Então, eu creio que, né, concluindo, nós trouxemos a ideia de governança tributária, né, como uma forma de poder potencializar os lucros das empresas, sempre trabalhando com aquela ideia de possibilidade de redução de encargo tributário, eventualmente até mesmo aumento de receita, como a gente viu aí que existe a possibilidade da recuperação de crédito tributário, né? E eu creio que o principal objetivo, o principal objetivo tenha sido, vamos dizer assim, mostrar que há outros caminhos, além da sonegação fiscal, para que as empresas possam potencializar os seus lucros sem se expor aos riscos, né, da sonegação e de todas as consequências negativas que isso pode causar, né? E nós já nós abordamos aqui a temática da governança tributária, mas esse é apenas um caminho, é apenas uma possibilidade, né? Existem várias outras possibilidades. A gente pode, por exemplo, do ramo do direito tributário, partindo para o direito administrativo, falar, por exemplo, sobre licitações. Você, empreendedor, empreendedora que está nos assistindo agora aí, já pensaram em participar de licitações?
A concorrência é baixíssima, Wellington. Pouquíssimas empresas participam de licitações. Alguém pode, de repente, estar pensando assim, isso é coisa para empresa grande. Não, não é, de forma alguma. Existem licitações... De repente você tem uma papelaria, você tem uma empresa que presta serviço de tecnologia de informação, enfim, são várias as ofertas de serviço que muitas vezes dependem do processo licitatório e as pessoas às vezes podem estar perdendo essa oportunidade, né, Gabriel? Exato, e às vezes as pessoas ficam, Wellington, assim, ajudando a superar mais um pensamento equivocado, né? Agora, as pessoas às vezes ficam achando, licitação é coisa para empresa grande. Não, existem licitações que são feitas especificamente, exclusivamente para empresas, apenas empresas de pequeno porte e empresas, né? Contratações até R$80 mil. Então, imagina aí, por exemplo, você, empreendedor, vencendo uma licitação, colocando aí R$80 mil, um valor desse no caixa da sua empresa. Certamente vai fazer uma bela diferença. A gente pode falar licitações momento, que... A gente pode falar sobre licitações no próximo momento. Se de repente você tiver interesse, a gente já marca uma outra data aqui depois dessa conversa. Claro, podemos também. Podemos. Eu acho que o importante, né, é a gente está mostrando para o pessoal que existem várias oportunidades, né, vários caminhos também para que as empresas, né, potencializar os seus lucros sem, mais uma vez, batendo nessa tecla, sem se expor aos riscos que a sonegação fiscal pode, principalmente em meio a esse contexto, vamos dizer assim, contemporâneo, né, de cada vez uma eficiência maior nas tecnologias que o fisco emprega, de cruzamento de dados, aumentando o risco das empresas que sonegam caírem, vamos dizer assim, numa malha fina, né? Então, tudo que a gente está falando certamente reflete a importância de uma assessoria jurídica bem prestada, né, não só uma assessoria jurídica, mas também uma assessoria contábil, né, uma assessoria financeira, enfim, todos os colaboradores que possam, de alguma forma, participar para promover a eficiência das empresas, né? Olha, Gabriel, já quero aqui, estamos com 57 minutos, aí nesse caminho final, quero muito te agradecer a sua disponibilidade de tempo, agradecer a sua dedicação, sei o quanto você se dedica a todas as suas atividades, principalmente pela forma mais didática possível que você tentou trazer esses temas para nós, que somos leigos nesse sentido, mas a possibilidade de nós termos entendido aqui que é possível ter lucros não sonegando, o cuidado sobre as empresas que precisam entender que cada vez mais receitas federal, estadual e municipal fazem esse cruzamento dos dados. É possível você também, que sofreu alguma multa por conta disso, possa, com esse auxílio jurídico, né, buscar aí, rever o valor, visibilizar também uma data, uma reformulação da data, enfim. Existem muitas informações que foram trazidas aqui e, como eu repito, o material fica disponível na internet para que vocês possam assistir e qualquer dúvida, o Gabriel também se disponibiliza aí através das redes sociais de tirar. Quero muito te agradecer, pedindo desculpas aos nossos companheiros que tiveram problema no começo da transmissão com os nossos sinais de internet aqui, agradecendo a sua boa vontade de ter retornado aqui para que a gente pudesse falar aqui, cumprindo o nosso prazo de 1 hora. Eu é que agradeço, Hélio, né, a oportunidade da gente poder levar para as pessoas. Inclusive, gostaria de te parabenizar por essas lives que você tem feito, né, sempre levando informações de qualidade para pessoas. Gostaria de te agradecer pelo convite. Agradecer também a todos que estiveram conosco aí até agora, né, a todos que tiveram interesse na live, que nos assistiram, os empreendedores, empreendedoras, muitos familiares também, meus e da Dani, dando um prestígio aí a nós hoje, assistindo as lives, amigos também, o pessoal lá do diretoria, do Carreteiros, todo mundo ligado aí na gente, os amigos aqui de Juiz de Fora também, pessoal do escritório, né, o Gabriel Marques, que além de meu chefe, é um grande amigo de longa data, né, o Léo também, que trabalha conosco lá, enfim, agradecer a atenção de todos, e é isso aí, até a próxima. Quero muito agradecer, lembrando que o Gabriel é advogado no escritório Marques e Ferreira Advogados Associados, aqui a gente manda um abraço a todos os companheiros lá que nos acompanham agora. Gabriel
também aqui especialista em direito público, né, e pós-graduado em direito tributário e gestão tributária. A você que acompanhou a gente até aqui, fica o convite para que você possa reprisar esse vídeo que fica disponível agora no Facebook, que você possa compartilhar. Se você tem aí companheiros como os nossos da Associação Comercial, será encaminhado o link para que os companheiros também empresários possam assistir e talvez fica o pensamento. Será que você não está pagando tributos a mais aí na sua empresa? Será que você não está precisando aí de conhecer a esse tema de governança tributária? Fica o convite para que você possa assistir essa live, o material fica disponibilizado, e aqui, qualquer dúvida que tiver, encaminha nos comentários, e a gente disponibiliza também o perfil aqui do Gabriel para tirar essas dúvidas. Quero agradecer mais uma vez, Gabriel, desejar para você uma boa noite, tá bom? Que você possa aí... em breve está conversando com a gente sobre essas possibilidades dentro do campo da licitação também, para quem aí, de repente, fica com medo de participar do processo licitatório e, às vezes, está perdendo tempo e dinheiro. Isso, com certeza. Forte abraço para você e para todo mundo que nos acompanhou. Fiquem com Deus e, se possível, fiquem em casa e usem máscaras. Valeu, Gabriel. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.